Fala, irmão, varão valoroso, tudo bem? Como é que tá você? Pega seu café, senta para poder ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você aqui agora. Está iniciando o nosso primeiro episódio de Maridos Guiados pelo Espírito Santo. E aqui é um canal onde você vai crescer espiritualmente e de fato o Espírito Santo vai guiar você a amar de fato a sua esposa. Amém, amados? Então pega a sua Bíblia, senta aí no sofá, na sua cadeira, onde você estiver agora e fixa os olhos nessa tela, porque o Espírito Santo irá falar com você de forma grandiosa. Amém? Eu sei que você já sentou no sofá e você já pegou o seu café. Então, abre a Bíblia no Efésios 5 e 25 e eu vou dar uma introdução para que você venha entender. Paulo, quando ele fala para o homem amar a sua esposa, de fato, aqui, como Cristo amou a igreja, é para você se sacrificar, de fato. É você entender que você é o homem, é responsável sobre todas as coisas. Em Efésios 5, 25 vai dizer: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou a si por ela. Ou seja, observe que quando Paulo fala acerca de amar, ele está falando que é para você de fato entender isso e você de fato pensar como Cristo. Como foi que Cristo fez? Ele se sacrificou pela igreja do Senhor, ele se sacrificou por todos nós. Então, você de fato tem que entender que a sua esposa ela é frágil, que sua esposa não é aquela que tem que assumir a responsabilidade, porque já ouvi muitas pessoas falarem: a minha esposa ela é o pilar, a minha esposa ela é a coluna da minha casa, mas o homem de fato tem que ser a coluna, porque a própria palavra vai dizer em 1 Coríntios 11, 3, quero porém que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido e o cabeça de Cristo é Deus. Então, Paulo está deixando bem claro que a responsabilidade de ter um relacionamento saudável, de ter uma comunhão com a esposa, um casamento cheio de frutos do Espírito Santo, é totalmente do homem. Amém? Meu amado, entenda que em 1 Pedro, no capítulo 3, tem dizendo, em versículo 7, tem dizendo bem assim: maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com sua esposa, tratando com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Escute, amados, quando o Senhor ele fala a respeito do convívio com sua esposa, ele não está falando que é para você de fato trazer o alimento para dentro de casa e não fazer mais nada, porque muitos homens, de fato, vamos ser bem sinceros aqui, muitos homens pensam assim dessa forma, e um dia eu também pensei assim, mas o Espírito Santo me guiou, e o Espírito Santo me ensinou a de fato amar minha esposa como ela tem que ser amada. Então, não é porque você traz o alimento para dentro de casa que a sua esposa ela tem que ficar sobrecarregada de todas as coisas, que não é assim que funciona. Ou seja, ela é a sua ajudadora. O homem ele só vai crescer de fato se ela tiver uma esposa que esteja ao lado dele como ajudadora e cobre de fato dele. Não haverá crescimento do homem se não houver uma mulher que confronte esse homem para que ele possa crescer. Eu estou falando para você aqui no Espírito Santo de Deus, de todo arrepiado no Espírito Santo de Deus, para que você venha entender que um homem ele precisa de uma mulher, aonde confronte ele para que ele vença as limitações dele. Então entenda, meu amado, você que está assistindo, se você quiser crescer no Espírito Santo de Deus, é necessário você ser guiado pelo Espírito Santo. Em Salmos, no capítulo 8, versículo 6, vai dizer bem assim: o Senhor deu ao homem o domínio sobre toda a criação, autoridade sobre todas as criaturas, sobre o gado, as ovelhas, até os animais do campo e da floresta, sobre as aves no céu, os peixes do mar e tudo que vive nos mares. Observe que há um domínio sobre o homem. O Deus ele entregou isso lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Você vai ver que o Senhor ele entrega isso para o homem, para que ele possa governar sobre todas as coisas. E cá em cima a Bíblia deixa bem claro que o homem ele é o cabeça da casa. Ele é o cabeça e a mulher está ligada diretamente ao homem. Então, se as coisas fogem do controle, não responsabilize a sua esposa. Se você não tem, de fato, uma capacidade emocional para poder entender isso e colocando sobre a tua esposa a capacidade emocional de lidar com todas as coisas da casa, o controle da casa, o controle emocional dos filhos, o controle de toda a casa, você está errado. Você precisa entender que as coisas que tem que dominar é o homem. E as coisas têm que estar debaixo dessa autoridade. Você tem que estar debaixo. Elas têm que estar debaixo dessa autoridade. O homem que controla todas as coisas
E assim, o homem sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, não há como dar um relacionamento errado. A mulher sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, não tem como um relacionamento dar errado. Porque muitas pessoas estão frustradas dentro do relacionamento? Porque não há governância do Espírito Santo. Não há governância de Deus no relacionamento. É necessário que o homem entenda isso, para que de fato ele venha a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia vai dizer, amados, que o homem deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. E quando você se une à sua mulher, você se torna uma só carne. E se é uma só carne, é uma só concordância. E muitos relacionamentos estão sendo afetados por falta de concordância. Eu também passei um período, eu vou contar para vocês isso aqui que aconteceu comigo, que eu não concordei com algo que Deus queria fazer nas nossas vidas, porque eu estava de fato indo pelo o que eu estava vendo. E não era assim. Nós éramos de Salvador, nós estamos em uma cidade agora que se chama Humildes, Feira de Santana, e eu não queria vir para essa cidade. Eu tinha bastante resistência dentro disso. Minha esposa, ela estava sendo guiada pelo Espírito Santo, porém recebeu essa revelação, mas eu não tinha de fato essa abertura no coração para poder decidir isso. E eu fui buscar do Espírito Santo uma resposta a respeito disso, e ele me guiou, me mostrou a verdade, e de fato nós estamos aqui hoje vivendo coisas sobrenaturais com Deus. E nisso ali com quem ele falou comigo, houve uma concordância, porque eu decidi de fato concordar com minha esposa com essa mudança. E ali de fato as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a se encaixar dentro do nosso relacionamento. E tudo foi perfeitamente no amor do Espírito Santo. Então a concordância dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, é algo crucial, é algo eficiente, é algo que realmente precisa existir dentro de um relacionamento. Mateus, me diz aí, Mateus, eu mesmo vou perguntar para mim mesmo. Mateus, me diz aí, Mateus, como eu posso viver Efésios 5:25? Como eu posso amar minha esposa? Porque isso é um mandamento, tá? Isso é um mandamento. Isso não quer dizer que o homem tem que ser bonzinho com sua esposa. Eu vou dar tudo para minha esposa, isso não é amar. Em primeiro lugar, isso não é amar. Eu vou dar tudo para minha esposa, tudo que ela pedir eu dou para ela. Isso não é amar, meu amado. Segura a emoção aí, porque não é assim. O Cristo não age na emoção, tá? É você escutar mais, é você sentar para poder ouvir a sua esposa. Olha, a mulher, ela gosta de falar, meu amado. Mulher ama falar, mulher ama conversar, ela ama ter sentar com você, só para você ouvir ela. Pronto. É uma das coisas que a mulher precisa, de fato, ter esse bate-papo com o homem, é ter essa liberdade. E o Espírito Santo, ele vai trazer essa liberdade dentro do relacionamento, para que você possa conversar com sua esposa diversos assuntos, até mesmo assuntos que ela nem conversou, nem com o pai, nem com a mãe. Ela pode chegar para você e se abrir para conversar, porque ela confia em você. A mulher, ela quer um homem que ela possa confiar. E você é esse cara que está aí me assistindo. É esse cara qual a mulher vai confiar em você ao ponto de contar coisas que ela não falou nem para o pai nem para a mãe, confia somente em ti, porque você é apenas uma só carne. Entende? A outra dica que eu trago para você é você orar. Orar antes de tomar qualquer decisão. Orar junto com sua esposa é uma dica interessante. Orar com sua esposa, pedir para que ela ore por você. Tem homem que não pede, não se submete à mulher para que ela ore pelo homem. Tem homem que ele é tão religioso, ou tão machista, machão, eu sou o cara, ninguém ora por mim, eu sou ungidão. E meu amado, não é isso, não é sobre isso. Não é porque você é pastor, não é porque você é profeta que, não, eu sou profetão, eu não preciso que... Não, você tem que se submeter à sua esposa, ela é sua mulher, ela está do seu lado. E às vezes você precisa de um ombro amigo para você sentar e você poder estar ali com ela do seu lado e ela poder te apoiar. E você não permite isso. Olha só a dica que eu estou te dando aqui no Espírito Santo. É permitir que a esposa, de fato, seja o seu ombro amigo. Ela é sua ajudadora. Olha, isso aqui não está nem anotado, não tem nada anotado aqui. É o Espírito Santo que está sendo guia, que não está me falando aqui, para que venha falar para você. Entende, amado? A outra dica que eu vou deixar bem claro para você aqui é, de fato, você ser um homem responsável. Responsabilidade. Assumir a responsabilidade no relacionamento traz segurança. A mulher gosta de homem que traga segurança. Porque se você vive uma inconstância, eu quero aquilo, eu vou fazer aquilo ali. Aí daqui a pouco, não, vou fazer isso aqui. Deus não é esse negócio. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Ou você tem responsabilidade em um determinado fator, ou você não tem responsabilidade.
Entende? Aí fica toda hora, não, amor, eu decidi fazer isso aqui. Aí passa 2 dias ou 1 dia e meio, aí chama a esposa para conversar de novo. Não, mas aquela decisão que eu tomei agora é essa aqui. Não, o Espírito Santo não é assim, não. Quando ele fala algo para você, direcionado para a sua vida, que você possa fazer, tomar uma decisão, é aquilo ali, acabou, não tem como mudar de ideia. Porque o que o Espírito Santo falou realmente é o que é certo. E o Espírito Santo é Deus aqui na terra. Ele está aqui para poder guiar a gente para todas as coisas. Inclusive, na palavra dele vai dizer que ele guiará a gente em toda a verdade. O Espírito Santo me deu uma frase gloriosa para trazer para você. Ser guiado pelo Espírito Santo não é ser bonzinho. É ter mansidão, fé e ser constante no amor. Essa é a frase. E eu tenho um grande desafio para você que está me assistindo. Ore para que o Senhor mostre para você o quanto você tem que amar a sua esposa. Ore para que Ele mostre para você quanto você tem que melhorar a amar a sua esposa. E anote todas as coisas que o Espírito Santo de Deus venha mostrar a você, para que de fato você venha fazer com sua esposa. Eu tenho certeza que se você se ajoelhar agora em casa, se você pedir, Espírito Santo, por favor, me mostra como o Senhor quer que eu ame minha esposa, como o Senhor quer, o que o Senhor quer que eu faça, para que ela venha de fato ser amada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar uma visão, vai mostrar para você uma imagem, ele vai falar com você, vai dar um sentimento a você, porque o Pai é amor. Vai trazer um sentimento para você e vai falar contigo como de fato você tem que amar a sua esposa. Amém, amados? Se esse conteúdo falou com você, curte, compartilha, se inscreve no canal, envia para um irmão, tá? Vamos juntos fazer uma geração de maridos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é isso que Deus quer, que todos os homens sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não esqueça de se inscrever no canal. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.